E aí galera, tudo bom? Eu sou a Bia e sejam bem-vindos à Dimensão Pop. Terceiro episódio de The Last of Us estreou depois, do trauma que a gente ainda não conseguiu superar e ouso dizer que nunca superaremos, da perda do Joel. Mas, a vida tem que continuar, o episódio também teve muitas coisas que rolaram aí, então eu vou destrinchar eles aqui como eu já estou fazendo nos outros vídeos, Então se você ainda não assistiu, assista clicando aqui em cima, em algum lugar. E já uma das mudanças que teve, que pra mim também foi aditiva, como tem sido muitas das mudanças que estão fazendo ali na série, foi o momento em que o Tommy conseguiu velar um pouco, o corpo do Joel, que ele tava lá limpando a mão dele, provavelmente pra um velório que eles iam fazer. Então ele tá lá sofrendo luto, da perda do irmão dele, que não é nada fácil. E, nossa, eu não esperava, mas assim, esses minutinhos, foram poucos minutos que teve disso em tela, mas me deu um baque pesadíssimo, principalmente com a única fala que é soltada nesse momento, quando ele fala, alguma coisa tipo, diga oi pra Sarah, que é a filha do Joel que faleceu lá no primeiro episódio da primeira temporada. E, nossa, me pegou muito forte, porque assim, o Tommy é um personagem que ele não é principal ali, ele tá presente, ele tem a sua importância, só que naquele momento caiu a ficha de que, cara, ele perdeu a sobrinha, ele perdeu o irmão. Eu acho que ele é uma das pessoas que mais perdeu pessoas na série aí, nesse sentido de personagens que a gente conhece um pouco mais da história, A gente sabe também que a Ellie teve algumas perdas, Perdeu aquela amiga dela, a mãe, quando ela era bebezinha, enfim. Mas o Tommy, eu acho que dos que a gente conhece, é o que acho que mais sofreu perdas, E dói o coração ali quando ele fala pro Joe mandar oi pra Sarah, que agora eles estão juntos. E assim, correu uma lágrima, já tava maquiada também aqui, quase borrei, mas não borrei. E também naquela cena a gente vê o impacto que teve o ataque dos infectados, Então tem vários mortos ali presentes naquele momento, e não só ali, como depois, em seguida, a cena corta pro momento onde eles estão lá no hospital, dentro de Jackson, tem outras várias pessoas feridas, crianças chorando, cachorro latindo, mentira. Eu vi criança de colo, correndo! Um monte de coisa acontecendo, e aí a gente vê a Ellie, que a Ellie, ela sofreu, acho que deve ter perfurado, a costela dela, porque ela não tava conseguindo respirar, ela tava com ajuda de tubo ali, então, e a gente vê, que ela ainda não realmente retornou depois do acontecimento, ela vê uma visão ali da Abby matando o Joe de novo, e aí ela tá em surto, em desespero, com toda a razão que ela tem realmente em estar desse jeito, e assim, é desesperador, esses primeiros minutos ali, me quebraram já no comecinho do episódio. E pra deixar a coisa ainda mais deprimente, se vocês repararem na abertura, logo no comecinho, a gente tava acostumado a ver a abertura com duas sombrinhas, de folha ali, de cordyceps ali que vai surgindo, parece uma folhinha, que seria o Joe e a Ellie, e aí dessa vez a gente vê só uma folha, que é só a Ellie, pra demonstrar que realmente agora ela tá sozinha nessa jornada. Acho que nem preciso continuar o vídeo depois disso, Não, mentira, vamos continuar que tem muita coisa. E aí, onde a série resolve fazer uma coisa que eu não concordo muito. Num primeiro momento eu até aceitei, mas depois meu marido mencionou e eu realmente, pra quem jogou o jogo, é muito preciosa com essa preciosidade aqui. Eu achei que passar 3 meses do acontecimento tirou um pouco da urgência do que aconteceu com o Joel. Perdeu um pouco do impacto. Eu entendo muito todas as decisões que os diretores estão fazendo, São muito coerentes com tudo que eles estão querendo apresentar aí na história. Só que isso, pra mim, perdeu um pouco com essa urgência. Não sei se, de novo, é difícil comparar o jogo com a série, porque são duas linguagens totalmente diferentes. Mas eu acho que passar um tempinho ali pra eles começarem a querer fazer alguma coisa sobre o que aconteceu com o Joe me deixou um pouquinho chateada. Mas o fato é que passaram 3 meses na série e a Ellie, ela deu a entender que ela tava esse tempo todo no hospital, Provavelmente recebendo tratamento pra estar 100% ali com a costela, com a respiração, enfim. E antes, na verdade, a gente chegar no hospital, tem uma ceninha super rápida do Tommy e do Jesse, reconstruindo Jackson. Então, pra mostrar que nesses 3 meses, assim, o pessoal não desistiu ali da cidade, o pessoal que sobrou ali na cidade, que foi bastante até, reconstruindo o lugar onde eles moram, onde eles vivem e mostrando que, a vida continua. E então a gente vê um momento curioso, que depois eu vou querer falar um pouquinho melhor sobre isso, num outro momento, mas a gente vê a Gale indo falar com a Ellie, provavelmente pra ver como ela tá depois desse trauma todo, mas ainda não me tira da cabeça que a Gale, ela é muito suspeita em algumas atitudes dela. Eu acho que não vai ser a última vez que a gente vai vê-la, não sei, porque como a Ellie agora saiu de Jackson, mas
algo me traz uma sensação de que ela tá querendo descobrir mais de alguma coisa ali, sabe? E da forma como ela vai até a Ellie falar e fala sobre achar curioso como o Joe falou que ele fez, tipo, mal a ela, mas que ao mesmo tempo ele salvou ela e é curioso ele usar isso. E a Ellie ali, ela vai enrolando a Gale, tipo, mas ele me salvou várias vezes. Ele não fez nada com que me deixasse mal. E uma pergunta curiosa ali também que ela fala é se aquela foi a última vez que ela tinha falado com o Joe no ano novo, né? Que foi na frente da briga lá que teve com o Seth, que ela gritou com ele ali. E na série a gente realmente vê, né, ela olhando pra ele tá lá na varanda, tocando violãozinho ali, e ela olha pra ele e segue em frente. E aí eles não se falaram depois disso, pelo menos é o que a Ellie fala ali pra Gale. Depois eu vou contar pra vocês um pouco mais pra frente do porquê eu acho que ela estava mentindo. E aí a gente vê a Ellie, né, parada do lado ali da cerca da casa do Joe, cheia de flores, cheia de mensagens ali pra ele, né, em homenagem a ele. E é um easter egg, né, uma referência, na verdade, direta do jogo, então tem essa cena no jogo também, desse momento todo ali que acontece na casa dele, na verdade, com a Ellie entrando, vendo os cômodos vazios, sentindo aquela falta, né, aquela ausência que o Joe deixou ali na casa e na vida dela, né? E aí duas coisinhas pequenininhas que eu notei ali, e aí tem uma hora, né, que ela abre o quarto, que acho que é o quarto onde ela ficava antes dela se mudar ali lá pra garagem. Tem alguns posters, tem o pôster do Nirvana, inclusive, que é uma das músicas que tocou lá no começo do primeiro episódio. Mas aí a gente vê um chapéu ali, que parece tipo um chapéu de Indiana Jones, e esse chapéu, ele tem referência direta ao jogo, que é uma cena que eu tenho quase certeza que vai aparecer na série, porque eu vi algumas imagens desse mesmo momento. Não sei se vão trazer o chapéu, mas se botaram lá, eu acho que sim, né? E aí eles, tipo, até brincam, né, aquela Indiana Jones, alguma coisa assim, então ela põe esse chapéu e eu acho que eles levaram junto pra ser uma lembrança, né, então ele aparece bem rapidinho ali. E uma outra semi-referência, né, que eu diria, é o Joe tem um momento no jogo em que ele tá com uma caneca, que é uma caneca de corujinha. Parece que fizeram, né, o desenho, tipo, com madeira ali da corujinha na caneca, sabe? E é justamente o que ele tava fazendo em madeira, né, na mesa dele na série tem uma coruja, ele tava fazendo uma coruja. Então eu entendi que é uma referência direta a essa corujinha da caneca. Também a Ellie desenha no caderno dela, enfim, tem umas referências aí do jogo. E aí, né, como o The Last of Us é muito repleto de símbolos, né, um dos símbolos mais importantes ali da história é o relógio que o Joe carrega lá desde o primeiro episódio também, desde o comecinho da história, quando a Sarah deu pra ele no aniversário, no dia que começou a pandemia de Cordyceps. E aí a Ellie vê isso na caixa, né, então ela tem essa memória ali afetiva dele com esse símbolo. Ela pega a arma dele também, né, depois, mais pra frente, a gente vai ver que ela pretende usá-la contra a Abby pra fazer ali uma justiça bem poética, usando a arma do Joe. Então ela guarda também a arma com ela. E, por fim, né, acho que uma das cenas mais tocantes ali do episódio também é essa cena em que ela tá lá no closet e ela vê o casaco dele, né, que ele usava bastante. E ela, tipo, abraça e cheira e agarra e começa a chorar e meu coração foi junto com ela naquele momento. Mas enfim, também tem isso no jogo, né? É muito fofo e triste de ver. E aí logo em seguida, quem aparece ali na casa é a Dina. Então ela vai falar com a Ellie e ela vai até meio que se desculpar, porque ela guardou algumas informações totalmente coerente. Dina, depois eu vou falar pra vocês, mas a Dina tá sendo uma personagem incrível pra mim nessa série. Eu não gostava muito dela no jogo, assim, eu até simpatizava, mas não tanto. Mas na série, olha, essa menina, a gente tem muita coisa em comum. E nessa cena, então, ela, pensando no bem da Ellie, né, ela prefere guardar essas informações pra Ellie simplesmente, né, não sair correndo do hospital e tentar fazer alguma coisa contra isso. E aí na série, então, ela conta que ela conhece o nome da maioria das pessoas que estava presente ali naquele momento da morte do Joe. E também ela conta sobre a WLF, né, que é, assim, essa facção, né, que eles criaram, que eles são contra a Fedra. E aí, mais uma vez, ela menciona o Eugene. Eu já falei no Eugene dos dois últimos vídeos. Não sei por que esse cara tá sendo citado mais uma terceira vez aqui nesse terceiro episódio. Então, de novo, ainda tem na minha cabeça de que o Eugene tem alguma coisa relacionada aos vagalumes, que agora são WLF. Enfim, ainda vai ter alguma coisa de Eugene aí. Posso estar totalmente errada, daqui a alguns episódios a gente vai saber. Mas o fato é que o Eugene foi mais uma vez citado. E ele fala, né, que essas facções, elas podiam até se unir, a WLF e os vagalumes, para ir contra a Fedra, que seria tipo uma junção ali de forças, o que não rolou. Agora, um parênteses aqui, né, porque eu tenho que mencionar pra vocês o que acontece no jogo, que é extremamente diferente ao que acontece na série. Na série, a Ellie, ela, por mais que ela tenha sido agredida, né, pelo pessoal, ela não teve nenhuma contusão muito séria. Então, todos os acontecimentos do jogo, eles já são no dia seguinte à morte do Joe. Então, a Ellie, ela visitando o túmulo dele, a Ellie indo lá na casa dele, a Ellie decidindo ir procurar essas pessoas, né? Ela tem uma conversa com a Maria, na verdade não é com a Dina nesse momento. Não lembro se a Dina tá, eu acho que sim, mas a Maria é quem tá falando com ela. E o que acontece, na verdade, no jogo é que o Tommy vai atrás
dos assassinos do irmão. Ele não perde tempo, ele simplesmente nem pensa nas consequências, ele deixa a Maria, no jogo ela tá grávida, né, na série ele tem um filhinho já, mas ele simplesmente não pensa em nada e só vai, ele é impulsivo que nem o irmão dele. Na série eles fizeram um Tommy um pouco mais ponderado, eu acho, um pouco mais restrito, por mais que ele, claro, queira justiça pelo irmão dele, né, tanto que na hora da votação depois, né, vou falar um pouco sobre isso, mas ao que parece ele votou que sim, né, mas me deixa um pouco chateada justamente por isso, assim, eu acho que a série, ela não trouxe a urgência que era fazer isso, fazer a justiça pro Joel, só que ao mesmo tempo eu não acho errado o que eles fizeram, eu acho que eles trouxeram um pouco mais de consciência do que eles vão fazer, sabe? Eu vou falar um pouco melhor disso na hora que eu chegar pra falar do conselho ali que eles fizeram, né, de votação, mas eu acho que no jogo tem muito mais essa urgência, que é uma coisa pro jogo mesmo, assim, como você tá jogando, você é quem é a pessoa, você é a Ellie matando as pessoas ali, matando os infectados, querendo fazer as coisas, eu acho que o jogo ele te leva um pouco mais nesse lugar, né? Enquanto a série, eu acho que ela quer tentar mostrar mais como realmente uma comunidade, uma situação daquelas seria feita, né, mais próximo, entre aspas, da vida real, sabe? E sem pegar um pouco por impulsividade. Eu acho que eles querem ensinar um pouco mais de lições ali do que ser impulsivo. Então, né, por isso que eu estranhei, fiquei meio assim, ok, mas não achei ruim, assim. E aí, assim, né, pro Tommy continuar ainda nessa equação da série, a Ellie vai falar com ele, e aí que ele levanta esse ponto, né, deles trazerem isso a conselho, porque eles querem ir com mais pessoas, acho que eles falam 16 pessoas que vão estar indo junto pra essa caçada, né, entre aspas, aí, ao pessoal que fez mal ao Joel, né, ao pessoal que matou o Joel, né, e aí a Ellie, ela fica um pouco nervosa com toda essa situação que ela tá vendo, mas, né, ela entende e vai esperar ver qual vai ser o veredito. E aí, né, mais um som ali que só me deixou bem nostálgica de jogar o jogo, já me deu vontade de jogar de novo só de ouvir alguns assovios ali, que são os Serafitas, e acho que foi a minha parte favorita da série, porque no jogo os Serafitas, né, pra quem não sabe, eles são uma outra facção, que eles são muito mais voltados à religião. Então, eles seguem uma mulher, que eles chamam de a profetisa. Não sei qual que é a profecia que ela fez, porque no jogo é bem superficial isso, assim, a gente vê isso através de algumas conversas, e muitas imagens também. Então, tipo, tem uma hora que a Ellie e a Dina estão, né, nessa saga aí de ir atrás do pessoal que matou o Joe, e aí aparece um desenho de uma mulher, tipo, Nossa Salvadora, alguma coisa assim, né? E essa mulher que é quem os Serafitas meio que endeusam ali, né? E aí eu achei muito interessante, porque na série eles estão trazendo um pouco mais dessas conversas pra gente entender. Então a gente já consegue entender que eles comunicam através de assovios, que no jogo também a gente sabe disso, mas não sabe o que eles significam. Agora eles traduziram pra gente, pelo menos uns 3 assovios aí a gente já sabe como se comunicar. E eles colocam o pai e filha, né, juntos ali, conversando um pouco sobre isso. Ele fala, né, sobre se proteger, a menininha pede martelo ali pra ele, né, pra ela se sentir mais segura. E aí ele fala que a profetisa morreu acho que há 10 anos, alguma coisa assim. E assim, meus olhinhos naquela hora brilharam muito, porque eu gosto muito da história de The Last of Us, só que o jogo, como eu mencionei, ele tem que ser bem objetivo e tem que ter alguns direcionamentos específicos, e às vezes você não para muito pra ler as cartas que tem no jogo, pra ouvir algumas das conversas, porque você tá tão naquele frenesi de jogar, sabe, que você acaba perdendo um pouco da história, e eu acho que a série é o melhor momento pra fazerem isso, e eles ainda estão acrescentando coisas muito boas e muito interessantes pra história. Então, assim, pra mim, só desses minutinhos que a gente teve conhecendo um pouco mais dos Serafitas, né, e vendo que eles, né, eles querem fugir da guerra, então, assim, eles talvez, tô dizendo talvez, sejam um pouco mais pacíficos. Então, é legal pra gente estar conhecendo um pouco melhor até os personagens que a gente já conhece superficialmente no jogo. Inclusive, um comentário que os Serafitas, eles também são chamados cicatrizes, então eu vou mencionar, às vezes eu esqueço qual que eu falei, mas cicatrizes e Serafitas são as mesmas pessoas, e eles têm esse nome por conta, né, das cicatrizes que eles fazem nos rostos deles pra fazer parte ali daquela religião, né? Então é uma coisa interessante também que eu depois quero entender um pouquinho melhor ali como funciona, que eu imagino que na série vão fazer isso. E aí voltamos para Jackson, enquanto Ellie tá treinando ali fortemente com o Jesse, socando lá o negocinho lá de boxe. E aí ela conversa com o Jesse, né? Ela descobre que ele faz parte agora do conselho e ela tenta persuadir ele a ajudar a votar pra ir atrás do Joel, né? E aí o Jesse meio que fala que ele tem que ser imparcial, ele não pode discutir sobre isso com ela, mas enfim. E aí ele dá um toque muito importante pra ela, que ela acata, muito curiosamente, porque a Ellie, ela não é de ficar catando sugestões e dicas ali pra ela, não. Mas aí ele fala pra ela tentar não falar com a raiva, porque ela tá com muita raiva, né? Então pra ela pensar, esfriar a cabeça, estruturar o que ela vai falar e apresentar um ponto. E aí chegamos ao momento do conselho, que eu achei curioso, e eu acho que só vem pra complementar tudo que eles têm apresentado até agora pra gente na série de Jackson, que é pra mostrar o quanto eles realmente são uma sociedade, né? Então eu falei já isso em alguns episódios e reforço agora o quanto eles
querem mostrar que eles estão numa sociedade estruturada, onde tem leis, onde tem regras, onde tem hospitais, onde tem psicólogos, onde tem tudo que a gente teria se nada daquilo tivesse acontecido, né? Os cordyceps não tivessem infectado todo mundo. E aí, nesse momento, eles trazem 3 grandes pontos de vista, que eu acho que são assim. Tem o ponto de vista do senhorzinho lá que menciona sobre o perdão, que é muito... assim, é o correto, né? Perdoar, esquecer, a gente é ensinado a isso, né? Ele até menciona que não tem nem a ver com religião, é sobre realmente ser o correto a ser feito, né? E ele traz esse ponto de que o perdoar é o melhor, aconteceu e não adianta ficar remoendo isso. Logo em seguida, quem vem falar é o Seth, né? Que é o cara lá que no primeiro episódio xingou a Ellie e foi um babacão homofóbico, mas aí de repente ele está do lado da Ellie e ele tá defendendo, né? O ponto do Joel, né? De não só do Joel, mas de se defender, de se vingar, né? Então ele menciona isso fortemente, que assim, eles têm que se vingar, eles têm que pagar, porque senão eles vão voltar. Então a gente já vê 2 apresentações de pontos totalmente distintos, que são o perdão e a vingança. E aí a Ellie, né, no discurso escrito dela, então ela até menciona que ela escreveu, porque ela geralmente não faz isso, ela é impulsiva, então ela resolveu escrever pra ela saber o que ela ia dizer naquele momento. E ela traz um ponto que é um equilíbrio, aspas, entre esses dois, entre perdoar e se vingar, que é justiça. Então ela não tá buscando vingança, ela tá buscando justiça, porque a justiça é o que eles merecem. Então eu achei bem interessante eles trazerem essas 3 visões, assim, diferentes. E, assim, a gente sabe que a vingança nunca é plena, matar uma envenena. Mentira. A gente sabe que a vingança não é a melhor opção. A gente sabe que o perdão é a opção mais difícil, por mais que possa ser a mais correta. E aí a justiça entra pra contrabalancear isso. Porém, né, a Ellie, depois vocês vão até ver numa conversa entre a Gale e o Tommy que eu vou mencionar, mas a Ellie, por mais que ela tenha trazido esse discurso e falado sobre o nós, o coletivo, sobre a justiça ser feita pra todos, ela não acredita nisso. Vamos ser sinceros, ela quer vingança, ela realmente quer acabar com a raça da Abby e de todo mundo ali que tava junto naquele momento. Mas ela consegue, mesmo assim, tentar enxergar o motivo a mais daquilo. E eu acho interessante, porque até depois também vou mencionar isso mais pra frente, mas ela vai tentando achar mais motivos pra meio que garantir que o que ela tá fazendo é correto. Então ela mente não só pros outros, mas pra ela mesma sobre os verdadeiros motivos dela, né? O que infelizmente não funciona, porque mesmo ela tendo falado desse discurso super interessante, super bonito, e mesmo que não seja verdade pra ela, ou possa ser pelo menos um pouco, não conseguiu convencer o pessoal, então só teve 3 votos de sim. Deu a entender, eu vi uma entrevista, né, no final, que tem os créditos, que a Maria, ela foi uma das que votou sim, então a atriz que faz a Maria, ela fala que votou sim. Imagino que o Jesse e o Tommy tenham sido os outros 2, né, então assim, todo o resto simplesmente optou por não ajudar. Óbvio que a Ellie logo em seguida vai fazer a única coisa que ela poderia fazer, que é ir atrás dele sozinha. E é curioso porque, né, a Ellie, ela passa por algumas fases do luto, então ela tem um momento de desespero, tudo isso passa muito rápido, porque realmente foi só em um episódio que rolou isso. Mas tem o momento do desespero, né, dela gritando ali no hospital, aí passou um tempo, então tem um momento dela, tipo, meio que aceitando, mas não 100%, tem um momento realmente do choro, do luto dela sentindo saudade, da nostalgia de era viver, né, com o Joe naquela casa, e a saudade que ela tem dele, né, e aí, por fim, ela realmente vem com a vontade da sede de vingança, né, da vontade de fazer alguma coisa, de não ficar parada, né, porque aconteceu algo e ela não foi, né, ele não morreu por causas naturais ou por coisas normais, ele morreu mediante um assassinato de uma pessoa que ela viu ali e sabe da história deles. Então, ela vai agora atrás pra justiça e também pra vingança. E aí, antes, né, da gente ver a Ellie já se preparando pra luta, a gente vê uma ceninha bem rápida também, né, da Gale e do Tommy, o que, mais uma vez, deixou minhas anteninhas ligadinhas pra falar, o que será que a Gale tá fazendo aí nessa história, né, que ela não existe no jogo, o que ela quer. Mas, enfim, e nessa conversa a gente vê, e ela fala pro Tommy que ela sente a Ellie como, ela fala, ela é uma mentirosa. Ele falou, mentir é uma coisa, ser mentirosa é outra. E ela fala, não, ela é mentirosa. Então ela dá a entender que tudo que a Ellie fala não é verdade, talvez a única pessoa com que ela realmente falasse a verdade era o Joe. Isso leva a gente a pensar um pouco, né, realmente que a Ellie, ela não tem sido sincera, né, em alguns momentos, justamente pra proteger ela, claro, sempre tem algum motivo pra ela que seja maior pra ela fazer essas coisas e mentir a respeito, né. E mesmo ela sendo uma mentirosa, é curioso que o relacionamento entre ela e o Joe, ele ficou complicado por conta de uma mentira dele, né, então a gente tem que lembrar de que o Joe fez
esconder uma coisa muito grande da Ellie, né? E ela também ser mentirosa, então é quase que, tipo, 2 pesos, 2 medidas, né? Não sei. E aí, então, a Ellie tá se preparando, né, pra sair, né, a caçada, pra caçar o povo ali que matou o Joe. E mais uma vez a gente vê aquela mesa lá dela limpando a arma, que é, de novo, já falei isso no primeiro episódio, que é uma referência direta ao jogo, né? E aí alguém bate na porta e essa pessoa é Dina. E aí que minhas semelhanças com Dina começam a surgir, porque eu sou 100% a Dina quando vou fazer viagem ou quando vou fazer alguma coisa assim que requer um planejamento, porque ela me chega ali com um mapa, com um caminho, com o que eles têm que levar, de que forma que eles vão, que vai ser só um cavalo, que as duas vão juntas. Gente, Dina ali pra mim, olha, a rainha da organização. Amiga, vamos ser amigas. E no jogo, por mais que a Dina ela vá com a Ellie no jogo, eu acho que na série tem um peso a mais do porquê ela tá indo, que é boa parte porque ela tava junto com o Joe quando tudo aquilo aconteceu. Por mais que ela não tenha visto que ela tava desacordada. Foi ela que tava naquele momento, ela que gritou o nome do Joe, né, inclusive. Não que, de novo, não que isso seja culpa dela, mas a culpa, ela às vezes existe. Por mais que não seja verdadeira, eu acho que a Dina, ela sentiu esse peso. Fora que ela gostava muito do Joe, eu acho que tem uma fala lá, né, enquanto ela tava falando com a Ellie na casa do Joe, ela menciona que ela não era a única pessoa que amava o Joe, né? E que ela também amava ele. E acho que é isso, eu acho que junta tudo. Junta um pouco da culpa, um pouco do amor pelo Joe, um pouco dessa sede também de vingança e de justiça. E claro, também os sentimentos que ela tem pela Ellie aí, que são bem mais complexos. A gente vai ver isso ao longo da temporada aí. Mas esse carinho que ela tem pela Ellie, e acho que essa parte protetora, né? Você vê que ela tá bem cuidadosa em relação a Ellie. Tanto em não falar as informações na hora errada, sabe? Então, essa relação entre as duas, assim, tá sendo muito legal de se ver na série. Eu acho que eu tô até, como eu falei já, tô gostando mais da Dina até na série, porque ela tá um pouco mais viva, sabe? E aí, né, pra elas escaparem, elas vão precisar de ajuda de uma pessoa, e essa pessoa é simplesmente o Seth. E eu achei curioso, porque nos bastidores, né, do episódio, que rola depois da série, eu assisti, e o Neil Druckmann fala uma frase que me pegou bastante, que é um pouco do porque eu gosto, de novo, desse universo de The Last of Us, que ele é cheio de nuances. E uma delas é, todos somos humanos. A gente não é 100% bom, 100% mal, a gente não é 100% uma coisa só, a gente não é unilateral. E o Seth, ele pode ter tido uma atitude totalmente imperdoável, só que ao mesmo tempo, ele tá tentando fazer alguma coisa que seja a favor da Ellie, né, que foi a pessoa que cometeu, né, esse erro enorme, e aí a gente vê ele tentando, sabe? E ao mesmo tempo, a gente não pode julgar ele só por uma atitude, a gente tem que julgar ele por essa atitude, mas ao mesmo tempo a gente tem que tentar dar um espaço pra pessoa se redimir e tentar mudar. E eu acho que é um pouquinho do que o Seth tá tentando fazer, né? Ele pediu desculpas, por mais que tenha sido meio besta, mas ele tá tentando. Eu acho que o importante é não parar de tentar. E acho que é isso que o Neil Druckmann, que é o criador do jogo, da série, quis trazer um pouquinho em fazer o Seth ser a pessoa a ajudar ele, pra mostrar que tem causas que eles estão juntos e é isso, a gente vai aceitar a ajuda do outro porque todos somos humanos e falhos. E aí a gente vê, né, o momento em que a Ellie vai parar antes delas irem nessa jornada no túmulo do Joe, né, eles falaram, o Tommy falou onde ele estava enterrado, né, então ela para, no túmulo ele não mostra de frente, mas dá pra ver na lateral que tá escrito amado, irmão e pai, então mais um apertinho ali no coração que rolou, mas o Joe foi realmente um amado irmão e pai. E aí, curiosamente, a Ellie deixa no túmulo dele alguns grãozinhos de café. O Joe gostava de café, nunca foi um segredo pra ninguém, mas eu vou pedir licença pra vocês pra contar, não sei se é um spoiler, porque eu não sei se vai rolar na série, mas eu preciso contar pra vocês uma coisa que acontece no jogo e que eu acho que vai acontecer na série, não da forma como eu tava esperando, mas que é o seguinte. Na cena lá do primeiro episódio, em que o Joe, né, e a Ellie, eles estão brigados, logo depois do momento que o Seth foi babaca e ela, né, vai embora ali do baile, brigada com ele, tem uma cena em que ele tá na varanda com o violão e a Ellie passa reto por ele. No jogo, nessa cena, ela vai conversar com ele. E aí eles estão conversando e inclusive tem uma cena que assim, gente, é muito bizarro. Você tem que prestar muita atenção no que ele fala. Porque ele tá tomando café, aí ela fala, nossa, como é que você conseguiu esses grãos de café? Aí ele fala, eu não me... Como é que fala? Não... Alguma coisa de tipo, não foi de um jeito muito legal, sabe? Mas eu vou pôr o trechinho aqui pra vocês ouvirem o que ele fala. Tá bebendo o quê? Café. Onde conseguiu isso? Com aquele pessoal da semana passada. Um pouco vergonhoso o que eu tive que dar em troca, mas não é ruim. No jogo, essa conversa que rola com eles, ela é bem interessante e é justamente o único respiro de alívio que a gente tem, porque quer dizer que eles não terminaram as coisas 100% brigados, tá? Essa conversa é quase que um raiozinho de esperança de que a Ellie estaria bem com ele de novo, sabe? E na série isso não é mostrado.
Pode ser que realmente não tenha, mas na minha cabecinha pensante, eu penso que é o seguinte, vai ter sim essa cena, a Ellie pode até ter passado reto, mas depois ela pode ter voltado pra conversar com ele, e ela mente pra Gale na hora lá do hospital, tanto que é o que leva a uma das coisas a Gale falar que a Ellie é mentirosa, que ela mente falando, sim, a última vez que eu falei com ele foi naquele momento lá que você viu. Então pode ser que seja isso, e pelos grãos de café, né, que remetem a essa cena do jogo, não tem muito um porquê, pelo menos eu não consigo me lembrar desses últimos 2 episódios aí, um porquê que ela deixaria grãos de café no túmulo dele. Eu acho que se isso realmente rolar na série, vai ser meio que uma piada interna entre eles, né, de que forma ele conseguiu esses grãos de café. Mas, de qualquer forma, né, eu sei que ele gosta muito de café, então foi uma forma fofinha ali dela de homenageá-lo, deixando lá no túmulo. E aí, então, a Ellie e a Dina, elas vão se aventurar, né, até chegar em Seattle, que é o lugar onde eles vão achar os pessoal da WLF ali. E mais um momento onde eu e Dina, ali a gente sentiu a conexão, meu marido até me olhou e falou, tipo, é você inteira ali. Que eu sou aquela pessoa que do nada, né, eu sou uma pessoa que gosta muito de falar, não é à toa que eu tenho um canal aqui no YouTube. E além de eu gostar muito de falar, eu sou uma pessoa que gosta muito de falar, não é à toa que meus vídeos têm pelo menos meia hora, né? E o mais interessante é que eu gosto muito dessas brincadeiras muito toscas de falar nome de personagem, de filme, de novela, de série, de banda, com as letras do alfabeto. E é exatamente isso que Dina e Ellie estão fazendo. Então, mais uma vez, eu me senti ali na pele da Dina, falando pro meu marido, vai, nome de banda com a letra A, letra B, letra C. E a Ellie falando, tipo, vamos parar? Já tá bom, né? Obrigada. E aí elas param. Então elas param ali depois pra descansar um pouco, né? Elas fazem uma barraca. E naquele momento, a conversa entre elas sobre que nota a Ellie daria pro beijo da Dina, ela também acontece no jogo, num cenário diferente. Eu mencionei nos vídeos anteriores, né? Que o lugar onde o Eugene guardava lá a maconha dele é o momento em que tem uma cena mais íntima entre a Dina e a Ellie, né? Onde elas ficam juntas. E nesse momento é o momento em que a Dina pergunta pra Ellie sobre o beijo, né? Então, mais coisas rolam no jogo relacionado a isso. Na série ficou só pela conversa mesmo. Mas eu acho que na série eles estão tentando chegar um pouco mais devagar e deixar a gente um pouco em dúvida em relação aos reais sentimentos da Dina pela Ellie. Porque a gente não sabe se é realmente só uma amizade ou se ela tem algo a mais. Ela fica soltando essas diquinhas, mas ela também vai soltando que ela gosta do Jesse. Enfim, então a Dina tá deixando a Ellie bem confusa e nós um pouco também. E aí no dia seguinte as meninas voltam a essa saga e elas encontram, né, os Serafitas. A Dina até vomita ali, né, por conta do cheiro, da situação toda que tá lá. Quem jogou o jogo sabe por quê. Mas o fato é que eles foram mortos, né? E mais uma vez a Ellie vai tentando achar motivos pra ter certeza de que o pessoal da Abby é vilão, porque eles veem vários projéteis de balas, né? Então eles dão a entender que foram mais de uma pessoa que atiraram nele pelas costas, né? Parece que eles estavam fugindo. Quando eles veem a menininha morta, né? Uma criança, aí que ela começa a tentar criar um embasamento e uma motivação maior do porquê que eles deveriam matá-los. E eles falam, nossa, eles matam crianças, se eles fazem isso mesmo, então realmente é o nosso dever, assim, ético, moral, de matá-los também, entendeu? Então a Ellie tá procurando, assim, motivos no universo pra ela realmente conseguir se vingar da Abby e não se sentir culpada em relação a isso. E aí mostra rapidamente ali o Manny montando guarda, né, ele observando as pessoas, né, pra dar o sinal pro pessoal da WLF passar, né, e ao mesmo tempo a gente vê mais um easter eggzinho bem pequenininho ali da cena da Ellie e da Dina entrando na estrada, né, na avenidona lá que tem, em Seattle, né, falando que daqui a alguns quilômetros elas vão chegar lá, e é igualzinho a cena do jogo, tem as placas iguais, os carros ali parados, amontoados, cheio de era em volta, quentinho no coração quando eu vejo cenas muito iguais às do jogo. E aí, pra nossa surpresa, né, até na hora em que a Ellie acha os Serafitas, né, ela menciona pra Dina de que talvez sejam poucas pessoas, né, que eles são poucos, ela até fala, acho que agora vão ser bem menos, enfim. E aí, né, a última cena, ela vai justamente mostrar pra gente o quanto a Ellie e a Dina estavam enganadas, porque pouquinho antes elas soltam uma fala, né, vendo a cidade de Seattle praticamente vazia, bem, né, silenciosa, e aí elas falam, tipo, acho que deve ter pouca gente, acho que a gente não vai ter que lidar com tantas pessoas. Aí ele até brinca, tipo, agora vão ser menos, enfim. E aí, justamente nesse momento, a gente começa a ver o tamanho do povo da WLF, que eles não são só muitas pessoas, mas eles têm um canhão
eles têm um canhão, eles são, tipo, totalmente militares ali. Então, vai começando a bater aquele medinho ali em relação a Dini e a Ellie, que elas estão indo em 2 pessoas, pouco armadas, pra um bando de gente militar. Então, assim, a coisa não vai ser fácil pros próximos episódios. Pra quem jogou o jogo já sabia que a WLF era grande, assim, né? Mas no jogo ainda é pior, porque você mesmo que tem que matar as pessoas, tá? Então você vai no outro ali. Na série, vamos deixar a Ellie e a Dina que elas vão se virar bem ali. Mas agora realmente vai começar esse enfrentamento maior. E mais um episódio aí, de novo, muito bem elaborado, muito bem montado. Minha única insatisfação, que nem eu mencionei pra vocês, foi esse ponto de demorar muito tempo, né? Pra eles irem pra ação, né, passar 3 meses, enfim. Mas, de novo, passo pano, porque eu gosto muito dos diretores, eu gosto muito dessa produção. Tá sendo uma produção muito prazerosa de assistir, uma série que, assim, eu fico pensando, cada episódio eu penso, meu, se eu não tivesse jogado o jogo, eu ia estar amando do mesmo jeito e eu iria querer jogar o jogo graças à série. Então, espero que isso tenha surtido efeito também nas pessoas que não jogaram, que estejam querendo jogar por conta da série. Mas se não quiser jogar também, eu entendo, é bem complicado o jogo. Eu demorei muito pra conseguir controlar o personagem. Agora que eu consegui controlar, eu já consigo fazer o resto no jogo. Mas é um jogo maravilhoso e realmente eu indico pra quem nunca jogou e quem não quer jogar também, fica pela série que tá tudo ótimo também. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo aqui de novo. Semana que vem tem mais. E não se esqueça de se inscrever no canal, ligar o sininho de notificação, deixar aqui no seu comentário o que vocês acharam do episódio 3 e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!